Na pesquisa de primeiro turno, Lula aparece com 47 pontos percentuais, 14 à frente do segundo lugar, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, que está com 33%, um ponto a mais comparado com o último Datafolha. Ciro Gomes, do PDT, se manteve com 7%. Simone Tebet, do MDB, aparece com 5%, 3 a mais que nos dados anteriores. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1%. Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU, Léo Péricles, do Unidade Popular, Constituinte Emael, do Democrata Cristão e Padre Kelmon, do PTB, não pontuaram. Brancos e nulos continuam em 4% e indecisos 2%. Nos votos válidos, que não levam em conta os votos brancos, nulos e indecisos, Lula tem 50%. Para que a eleição se defina em primeiro turno, o candidato à frente na corrida deve ter 50% mais um. Mas, de acordo com o Datafolha, não é possível afirmar se realmente o pleito vai ser decidido ou não no dia 2 de outubro. Em um eventual segundo turno, a pesquisa mostrou que tanto Lula quanto Bolsonaro seguem estáveis nas intenções de voto. Lula tem 54% contra 38% do atual presidente. Pois é, pesquisa muito importante, faltando aí 9 dias para as eleições. Nós vamos agora para a análise de Pedro Bonenberger. Elias, o candidato do PT oscilou 2 pontos positivamente. Lula passou de 45 para 47. Bolsonaro ficou nos mesmos 33, melhor dizendo, da última pesquisa. E Ciro Gomes teve uma pequena redução, uma oscilação de 8 para 7 pontos, 1 ponto percentual, portanto. A gente vê nesse momento ainda uma estabilidade, um cenário de estabilidade nas pesquisas para a presidência. É o mesmo cenário demonstrado na última pesquisa IPEC, que foi divulgada também nessa semana, e demonstrou da mesma forma uma estabilidade nessa competição, nessa concorrência entre os principais candidatos, especialmente entre Lula e Bolsonaro. O que a gente pode destacar é que esse crescimento de Lula de 2 pontos percentuais, ainda dentro daquela margem de erro, pode significar de fato que as pessoas têm escolhido migrar para a candidatura petista para tentar elegê-lo ainda em primeiro turno. Nós falamos sobre isso aqui nessa semana, sobre essa possibilidade de um voto útil em Lula que vem acontecendo nas redes sociais. É possível acompanhar isso, personalidades migrando para a campanha do petista, mas é tudo ainda muito difícil de ser estimado, especialmente porque muitos eleitores deixam para decidir sobre os candidatos na última hora, ou mudam de decisão na última hora. Mas o que a gente tem é um cenário com muitas pessoas já decididas, um percentual alto de pessoas já decididas em quem vão votar, e por causa disso, há um cenário também de que é muito difícil mudar esse percentual. Então seria muito difícil nesse momento, faltando aí poucos dias para as eleições, estamos a pouco mais de uma semana, menos de 10 dias das eleições. Esse tempo é muito curto, um prazo muito curto para que aconteça alguma coisa muito significativa que mude a decisão do eleitor. A pesquisa Datafolha não é muito conclusiva ainda se Lula tem chances ou não de vencer em primeiro turno. É claro que existe um percentual muito elevado para ele de votos, mas ainda seria um sonho para Lula vencer em primeiro turno, que não está claro ou concretamente claro se isso vai ser concretizado ou não, de acordo com a pesquisa publicada nesta quinta-feira. Bom, Elias, outra questão importante de destacar, o segundo turno, que a gente tem e teria, na verdade, entre Bolsonaro e Lula, de acordo com as pesquisas. Lula venceria com uma margem bastante relevante de vantagem, 54% contra 38%, segundo a pesquisa Datafolha. Passando rapidamente pelos estados, Lula tem liderança bastante ampla em Minas Gerais com 46% e em São Paulo tem 41%. São os 2 principais colégios eleitorais do país, os 2 maiores colégios eleitorais. Passando pelos estados também, em Minas Gerais, Zema caiu 5 pontos nessa pesquisa, algo bastante relevante, de 53 para 48, e Calil cresceu 3 pontos percentuais, chegando a 28 pontos. Algo que pode mostrar que essa eleição em Minas não vai ser tão fácil quanto o atual governador pensava. Em São Paulo, Haddad foi de 36 para 34, uma queda dentro da margem de erro. Tarcísio Freitas, de 22 para 23, e nós temos Rodrigo Garcia, atual governador, estagnado em 19 pontos,
mostrando que ele ainda não conseguiu guinar essa candidatura. Em São Paulo, o percentual de brancos e nulos está em 11% e indecisos 9%, algo bastante relevante que pode mudar as eleições nessa reta final. Já no Rio de Janeiro, Cláudio Castro tem 36 pontos, um crescimento bastante expressivo, foi de 31% para 36% dos votos. Marcelo Freixo de 27% para 26% e Rodrigo Neves, está estagnado em 8%. Por lá também 11% para brancos ou nulos e 9% para indecisos. Temos, portanto, um cenário de estabilidade, um cenário de concorrência entre os principais candidatos e um cenário de brancos e nulos e também indecisos que pode mudar o jogo nessa reta final. Vamos acompanhar com bastante atenção a partir de agora, nesses próximos dias. Elias.